Chegou o paciente, mais idade. Ele se senta e diz para você que está com memória fraca. E aí, a acupuntura trata essa condição? É claro que trata, mas para poder fazer isso para o pessoal da terceira idade, você precisa conhecer a categoria de doença pertencente, as principais síndromes associadas e, é claro, os pontos de acupuntura que vão tratar esta condição. E é exatamente isso que eu vou te contar logo após a vinheta. Vamos nessa! Olá, meu nome é Vinícius Martins e sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. E aí, a pergunta é, a acupuntura já falou sobre memória fraca ao longo desses 3.000 anos de existência? É claro que já. A questão da memória fraca ela é muito abordada nos textos clássicos através da categoria de doença Tian-Wan, que significa memória fraca, memória prejudicada, esquecimento ou similares. Agora você pode estar se perguntando, mas peraí, professor, memória fraca é uma doença? Eu achei que fosse um sintoma. Bom, como diria o meu saudoso professor PH, não confunda crocodilo com coco de grilo, né? São coisas distintas. Bom, vamos lá. A medicina chinesa e a medicina ocidental são ambas muito boas, mas elas têm entendimentos diferentes sobre alguns assuntos, têm regras diferentes, fundamentos diferentes. Quando nós falamos sobre uma doença na medicina ocidental, nós estamos falando de um conjunto de sinais e sintomas possíveis do paciente apresentar, mais uns exames que vão comprovar essa situação, tá? Agora, já na medicina chinesa, quando falamos sobre doenças, nós estamos falando sobre o principal sinal ou sintoma que o paciente apresenta no momento da entrevista, no momento do interrogatório. Para ficar mais fácil, vamos a um exemplo. Se o paciente ir numa clínica de medicina ocidental e falar que está com memória fraca e é um paciente de mais idade, e além de falar que está com a memória fraca, ele também fala que está com alguns problemas associados à linguagem, ele fala que está com alguns distúrbios visoespaciais. Isso pode trazer ali a suspeita para o profissional de medicina ocidental da doença de Alzheimer. E aí ele vai pedir alguns exames para poder comprovar ou descartar essa doença. Já na medicina chinesa, se chega um paciente e fala que a queixa principal dele é memória fraca, então pronto, Zé Fini, você já matou essa parte aqui. A categoria de doença a qual ele pertence é Tian-Wan, memória fraca. Mas, deu para entender? Tranquilo até aqui? E agora, vamos à nossa próxima jornada, nossa próxima aventura, que é em busca da síndrome associada. Primeira coisa, o que é uma síndrome? Síndrome nada mais é do que o conjunto de sinais e sintomas que expressam a causa, a localização e a natureza de uma determinada categoria de doença em um determinado indivíduo em um determinado momento. É isso, tá? Haverão outros vídeos daqui para frente para poder falar um pouco mais sobre síndrome. Agora, dentro do nosso tema, que é memória fraca, existem síndromes que são mais comuns de se aparecerem. Esse exercício que nós vamos fazer de pegar uma categoria de doença e falar quais são as síndromes mais comuns, isso é chamado de diagnóstico diferencial, o que é extremamente facilitador, não é fácil, mas é facilitador para um clínico. Porque eu garanto que depois desse vídeo aqui, sentou um paciente e falar para você, eu tenho memória fraca, você vai lembrar automaticamente quais são as principais síndromes. Já vai lembrar. E aí você vai verificar se aquele teu paciente preenche os requisitos de alguma delas. Preencheu, você já achou. Viu como é facilitador? Não é fácil, mas é facilitador. Então vamos lá. No caso da memória fraca, da categoria de doença Tian-Wan, quais são as principais síndromes? São 5. Deficiência de baço e coração, deficiência da essência, perda da comunicação entre coração e rim,
mucosidade e estase de sangue. São estas 5 síndromes as mais comuns de quando a gente fala sobre memória fraca. Mas é claro, quando nós jogamos o fator idade, quando nós falamos dos pacientes que estão na terceira idade, existe uma dessas síndromes que vão se destacar. Você já deve saber qual é a essa altura. Deficiência da essência. A deficiência de essência tem como as suas possíveis causas as taxações, o excesso de atividade sexual, doenças crônicas e, é claro, a idade. As taxações é tudo aquilo que é considerado o exagero que nós fazemos no dia a dia e que acaba nos levando a algum tipo de deficiência, perfeito? Os excessos de atividade sexual, as taxações, a gente consegue evitar, certo? É algo que é possível evitar. E é claro, se a gente tem uma boa saúde emocional, uma boa inteligência emocional, se a gente evita essas taxações, se a gente tem uma saúde alimentar bacana, isso faz com que a gente evite também o quê? As doenças crônicas. E agora, e a idade? Dá para evitar a idade? Só tem um jeito de evitar. Por isso que eu elenquei aqui a deficiência de essência como a principal síndrome dentro daquelas 5 que a gente viu, como a principal quando o assunto é idade relacionado à memória fraca. Perfeito? Agora, por que a deficiência de essência consegue levar à memória fraca? Qual que é o caminho que faz isso dentro do corpo? Bom, vamos lá. Com a essência enfraquecida, a produção do Ti original também enfraquece e a produção do substrato nutricional da medula também enfraquece. A medula sendo insuficiente, então a nutrição que chega até o nosso cérebro também será. Porque, lembra, o cérebro na medicina chinesa é conhecido como o mar da medula. Então, já que há uma insuficiência desse substrato nutricional da medula, haverá uma má nutrição para o cérebro e, por consequência, a memória enfraquece. Agora, como que você vai conseguir identificar se a memória fraca é por deficiência de essência ou é por qualquer uma das outras síndromes? Bom, vamos lá. Haverá um conjunto de sinais e sintomas por trás. Vamos nessa. Primeiro, se há pouca essência, eu tenho que lembrar de alguns ditados clássicos. Por exemplo, a essência se derrama nos olhos. Se a essência é fraca, a nutrição que chega até os olhos também será, e a visão será turva. Além disso, a essência tem que nutrir os ouvidos. E nesse caso, o paciente pode apresentar zumbido baixo de ouvido, porém constante, ou até mesmo uma perda ali da audição, tá? Uma audição um pouquinho mais fraca. Além disso, eu tenho que lembrar que essa essência, através da medula, nutre o nosso cérebro e com baixa nutrição começa a apresentar tontura, vertigem, por aí vai. E como se não bastasse, a essência é a substância vital que é armazenada no rim. E se o rim está enfraquecendo, começa a se apresentar sintomas como dor lombar. Tá? Afinal de contas, a lombar é a mansão do rim. E é claro, distúrbios do aparelho locomotor, principalmente da cintura para baixo. Então, ali na região dos tornozelos, região de joelhos, pode aparecer algum tipo de problema, algum tipo de dor ou dolorimento. É claro, além disso, nós podemos consultar o pulso. E o pulso na terceira posição, na posição Shi, vai estar fraco, mais fraco, tá? Por quê? Ora, a terceira posição relata o que ocorre no aquecedor inferior, que nesse momento está deficiente. A língua pode ficar diferente dependendo de que parte da essência que está fraca. Então não há uma língua determinada. Agora a questão é, como nós fazemos para tratar esta situação? A gente já conseguiu identificar a categoria de doença, a gente já conseguiu identificar os principais sinais e sintomas, mas e aí? Quais são os principais pontos de acupuntura para tratar uma memória fraca por deficiência de essência? Bom, os principais autores contemporâneos, como Bob Flaus, Philippe Sionneau, entre outros, o que eles recomendam? Vamos lá. Si Shan Tsong, bexiga 23 com bexiga 52 e R3 com baço 6. Vamos entender essa combinação. Si Shan Tsong, popularmente conhecido como os 4 cavaleiros.
Tradução mais próxima seria algo como os 4 que abrilhantam a mente, ou as 4 inteligências da mente, algo do gênero, tá? Onde que eles ficam? São 4 pontos. Onde que eles ficam? Você tem o VG20, Ondsum anterior ao VG20, você tem um ponto. O outro ponto, Ondsum posterior ao VG20. O outro ponto, Ondsum à esquerda do VG20. E o outro ponto, Ondsum à direita do VG20. Show de bola? Então fica ali os 4. O que a gente tem que lembrar? Que onde a gente insere uma agulha, nós chamamos o quê? Ti. E como o Ti move o sangue, nós também estamos trazendo sangue para aquela região. E como o sangue tem uma natureza mais yin, você também está trazendo nutrição para aquela região. Então, quando você coloca essas 4 agulhas na cabeça, você está trazendo nutrição para onde? Para o cérebro. E, por consequência, nutrindo melhor o cérebro, você tem uma melhor memória. Tá? Então, você já está auxiliando o paciente desse jeito. Aí, quando você coloca bexiga 23 com bexiga 52, por que vai ser efetivo? Bom, é uma deficiência de essência. A essência é a substância vital de quem? Do rim. Então, o bexiga 23, sendo o beixu do rim e, portanto, o ponto que consegue tratar suas condições em geral, é bem interessante. Já o bexiga 52, ele tem uma ação de adstringência muito interessante. Ele ajuda a segurar, a reter, para que você não perca nada. Nada saia, se escape do seu corpo. Então, caso o paciente tenha escape de essência pelo esfíncter inferior, tá? Então, por exemplo, uma emissão seminal, que seria uma perda de essência, ele vai ajudar a segurar, a reter, para não deixar isso acontecer. E aí, quando você coloca o R3 e o baço 6, é uma combinação bem efetiva para nutrir o yin do corpo, ou seja, para aumentar a nutrição do corpo, já que o R3 é o ponto fonte do rim e, portanto, resgata o seu Ti original e suas funções originais. E vamos lembrar que o rim é a origem do yin e do yang, então, portanto, o R3 consegue tonificar tanto um como o outro. Além disso, o baço 6, ele cruza ali os 3 yin da perna e, portanto, bem efetivo para nutrir o yin do corpo. Resumindo esta combinação, você está nutrindo o yin do seu corpo, segurando para que você não o perda e levando ele para o cérebro, que é para onde está precisando dessa nutrição. Show de bola? É assim que funciona essa combinação. Ela é bem efetiva e é bem legal de você utilizar. Mas e os clássicos? Os clássicos falaram sobre memória fraca, né? E quais pontos eles sugeriram? Vamos pegar uma combinação aqui de exemplo. Do clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa bustão, que foi escrito durante a dinastia Song. Eles recomendam a utilização do VG11, do R21, do bexiga 43 e do pulmão 7. E agora você deve estar se perguntando, combinação maluca? Não é tão maluca assim. Vamos lá, vamos entender ela. Primeiro, VG11. Olha o nome do ponto. Chandal. Talvez a pronúncia não seja melhor, né? Mas o que significa? O caminho da mente ou o caminho do espírito. Por que recebe esse nome? Porque ele fica exatamente na borda inferior da torácica 5. Ou seja, entre os dois, bexiga 15, que é o beixo do coração. Onde que a mente é armazenada? No coração. Então veja, ele se chama caminho da mente, porque ele passa entre os dois beixos do coração. Está sendo utilizado esse VG11, já que a mente mora dentro do coração e memória fraca é um problema da mente. Olha que interessante. E o canal do vaso governador, um dos seus ramos internos, passa por onde? Pelo coração. E onde que a mente mora? No coração. Aí você pergunta, mas não era mais efetivo botar aqui no VG20, chamar para você? Estamos falando da dinastia Song. A teoria da dupla morada não estava completamente desenvolvida, ou seja, aquela coisa da mente tanto no cérebro quanto no coração, não estava totalmente desenvolvida. E só foi ser completado pelo Li Shijian lá na dinastia Ming, mais para frente.
Percebe? Por isso essa combinação. E funciona, tá? Porque o vasogovernador também no seu trajeto interno passa pelo cérebro. Olha que legal. Aí você tem o R21. O R21 ele tá meio tsum de quem? Do VC14, que é ponto mu de quem? Ponto mu do coração. Mais uma vez a mesma ideia, tá? Então a mente, ela mora dentro do coração e você está trazendo mais chi, mais sangue para essas áreas, aumentando a nutrição, melhorando a memória do paciente. Show de bola? Aí depois, ele usou o bexiga 43, que alguns traduzem como chu da vitalidade, tá bom? Veja só, esse ponto é indicado para diversas situações de deficiência e também para preservar a essência. Então ele vai ser excelente para esse nosso paciente aqui. Só que nos clássicos, geralmente se utiliza o bexiga 43 com moxa, com cones de moxa. É recomendado 21 cones de moxa quando você quiser utilizar aí o bexiga 43 para manutenção da vitalidade, para preservação da essência e por aí vai, tá? 21 cones de moxa. E, claro, o pulmão 7. O pulmão 7 ele é um ponto Luo de um canal Yin. E boa parte dos pontos Luo de canais Yin tem função de tratar problemas de memória, problemas psicoemocionais e por aí vai. E também podemos ressaltar que o pulmão 7 é o ponto de comando da cabeça e pescoço, então ele também vai trazer mais chi para esta área. Porém, pura coincidência, porque na dinastia Song eles ainda não tinham total conhecimento disso. Perfeito? A gente também poderia lembrar que o pulmão 7 ele é o ponto de confluência do vasoconcepção, e o vasoconcepção é conhecido como o mar do Yin, então ele vai trazer essa maior nutrição para o nosso corpo em tempos de seca, já que os vasos extraordinários se comportam como reservatórios que se enchem em tempos de abundância e que podemos utilizá-los em tempos de seca, metaforicamente falando. Beleza? Então, temos aí o estudo desses pontos que foram indicados. Bom, se você ficou até aqui, é porque você tem grande interesse em medicina chinesa e acupuntura, não é verdade? Então fica aí que eu vou te dar o pulo do gato. O pulo do gato é se inscrever nesse canal para não perder vídeos novos quando saírem, tá? E deixar um like para que a gente possa ser fortificado e mais pessoas possam receber esse vídeo. Show de bola? E para as pessoas que tenham me mandado mensagem aí nesses últimos dias, eu quero mandar o meu agradecimento. Muito obrigado, não tenho nem palavras para agradecer. Realmente é show de bola, show de bola, show de bola. Eu não tenho palavra para agradecer, então eu vou falar show de bola mais uma vez. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo com mais informações, beleza? Muito obrigado e até a próxima!